inscritos no meu canal. O que está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Vasco da Gama que vem se afundando no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama que não se classificou para dar sequência na Copa do Brasil. Vasco da Gama que dentro do seu estádio perde na Sul-Americana e eliminado da Sul-Americana. Vasco da Gama vergonhoso com um presidente chamado Campelo, vergonhoso. Gestão péssima, um presidente chamado Campelo. Vasco da Gama que vem se afundando a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama que trouxe Ricardo Sapinto para ver mudança. Campelo que tirou o Ramon Menezes, mandou embora, demitiu o Ramon Menezes por status. Demitiu o Ramon Menezes para poder agregar votos para ganhar eleição dentro do Clube de Regata Vasco da Gama, para continuar como presidente no próximo ano. E o tiro saiu pela culatra. Demitiu o Ramon Menezes e o time do Vasco da Gama não mudou. O time do Vasco da Gama é fraco. É fraco com Ribamar. É fraco com outros jogadores que não merecia vestir a camisa do Clube de Regata Vasco da Gama. Vasco da Gama que tem um técnico chamado Ricardo Sapinto, fraco. Vasco da Gama que tem um presidente chamado Campelo, fraco. Vasco da Gama está prestes a cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ou a diretoria muda os planos para não cair, ou a diretoria muda os planos para levantar o Clube de Regata Vasco da Gama, time campeão de Libertadores, time campeão de Copa do Brasil, time campeão justamente brasileiro, time campeão por onde passou, por onde esteve e por onde está. O Clube de Regata Vasco da Gama não pode se afundar conforme seus dirigentes. A cada eleição que passa, a cada triênio, a cada presidente que chega no Clube de Regata Vasco da Gama, ao invés de levantar o Clube Vasco da Gama, afunda o Clube Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama já não aguenta mais de tanto sofrimento. Muda Vasco, ou então o Vasco da Gama irá amargar o ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro, como o Cruzeiro hoje, por uma diretoria fraca, amarga a Série B do Campeonato Brasileiro e não consegue chegar ao topo do Campeonato Brasileiro deste ano. Assim o Vasco da Gama não consegue chegar ao topo também da Série A do Campeonato Brasileiro. Amarga ali a 18ª, 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Grêmio e Vasco da Gama. Se hoje o Vasco da Gama não vencer o Grêmio, com certeza, dificilmente o Vasco da Gama irá chegar no topo da tabela. Dificilmente o Clube de Regata Vasco da Gama de tantas glórias, Vasco da Gama de Roberto Dinamite, Vasco da Gama de tantos outros ídolos como Edmundo, hoje dificilmente irá chegar na Série A do ano que vem, de 2021. Ou a diretoria fraca muda a sua atitude, ou o Clube de Regata Vasco da Gama irá se afundar a cada vez mais. Vasco da Gama precisa de diretoria. Vasco da Gama precisa de pessoas sérias para dirigir o Clube de Regata Vasco da Gama e mudar a história desse clube chamado Vasco da Gama. Seus torcedores hoje sofrem quando vão ao aeroporto para criticar. Ao invés de festejar, vão para criticar a diretoria, para criticar o time fraco chamado Vasco da Gama. Os torcedores vão à porta de São Januário, ao invés de lotar o Caldeirão com a sua torcida, ao invés de incentivar o seu time, vão para criticar os seus jogadores que são fracos. Todo o direito aos torcedores do Clube de Regata Vasco da Gama, que vem sofrendo com esse time fraco, com esse time medíocre, com esse time que a diretoria, infelizmente, não mudou, não muda e não mudará. Se o próximo presidente do Clube de Regata Vasco da Gama, em 2021, não tiver seriedade, não tiver ganância para ganhar títulos, não tiver ganância para gastar dinheiro, o financeiro e contratar um elenco de peso, elenco que vem agregar para o Clube de Regata Vasco da Gama títulos, certamente
o Clube de Regata Vasco da Gama irá cada vez mais se afundar. Desejo a todos os torcedores que continuem apoiando o seu time, seja na crítica, seja incentivando nas vitórias, seja no que for, mas que continue fiel ao Clube de Regata Vasco da Gama, mas que a diretoria do próximo ano 2021 faça a diferença, contratando, gastando dinheiro para contratar elenco de peso, contratar elenco para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, para disputar justamente Copa do Brasil, para disputar a Sul-Americana, mas que afinal de tudo venha ganhar títulos, porque um time como o Clube de Regata Vasco da Gama sem títulos não é o Vasco da Gama. Torcedores sofrem, torcedores choram, torcedores vaiam, torcedores criticam, com toda a razão. O torcedor do Vasco da Gama hoje critica a diretoria, critica esse time fraco, esse time chamado jogadores fracos chamados que estão dentro do Clube de Regata Vasco da Gama. Muda Vasco da Gama, muda, para que em 2021 esse time possa agregar degraus altos, possa agregar títulos, agregar algo melhor com a diretoria. Se não mudar, não haver mudança, certamente o Clube de Regata Vasco da Gama irá penar no ano que vem. Isso sim, não estiver na Série B. Ainda há tempo de mudar. A vitória de hoje sobre o Grêmio lá no Olímpico, certamente o Vasco da Gama irá dar o pontapé para a mudança, para agregar novo rumo dentro do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Clube de Regata Vasco da Gama, que seus torcedores continuem criticando, continuem apoiando o time, seja na vitória, seja na derrota, mas que continue indo em frente com o Clube de Regata Vasco da Gama. Valeu!